Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui e presente em todos os lugares, nos acompanhando pelas redes sociais, paz seja com você. Meus queridos, quero conversar com vocês hoje a partir do Santíssimo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registrado pelo evangelista Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Você pode acompanhar na tua Bíblia e eu farei a leitura para você. Um texto bastante conhecido, mas que sempre traz uma notícia nova, uma experiência nova, um ensinamento novo. Jesus estava de caminho para Jerusalém. Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deus nos abençoe na meditação da sua santa palavra. Uma classe, um grupo de estudantes, foi convidado pela professora para que fizessem ali, entre eles naquele momento, uma lista do que eles entendiam ser as 7 maravilhas do mundo. Depois de algum tempo, eles apresentaram o resultado do que eles entendiam ser as 7 maravilhas do mundo. A lista final tinha o Taj Mahal, tinha o Grand Canyon, tinha o Canal do Panamá, tinha o Empire State, tinha as pirâmides do Egito e tinha a muralha da China. Mas uma das alunas estava ali demorando, ficou à parte do grupo, pensativa, escrevendo a sua listinha, mas não apresentou o resultado junto com os demais colegas da turma. E a professora disse: Você está com dificuldade para formar a sua lista? E ela disse, meio tímida assim: Eu estou com dificuldade para formar a minha lista. E por que você está com dificuldade? Porque são tantas maravilhas que existem, eu tenho dificuldade para enumerar 7. E a professora então pediu para ela: leia o que você já produziu, o que você já escreveu, compartilhe aí com o resto da turma. E ela, meio tímida, leu o que ela havia anotado como as 7 maravilhas do mundo, e ela então passou a ler, ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. E houve um silêncio na classe com aquela resposta. Eu costumo dizer que as pessoas, todos nós, independente de que caráter somos formados, do estilo de vida que nós temos, de quem somos, do que fazemos, do que produzimos, todos nós recebemos algumas bênçãos que eu me atrevo a chamar de bênçãos comuns.
são as bênçãos que todas as pessoas têm, indistintamente. Por exemplo, a luz do sol. A luz do sol aquece o mais santo dos mortais, mas aquece também o mais malvado deles. Aquece a pessoa grande, aquece a pessoa pequena, aquece a pessoa extrovertida e aquece a pessoa tímida. A água que mata a sede é bebida pela pessoa de caráter nobre, como é bebida também, é deglutida também pelo estuprador, pelo traficante, pela pessoa que impinge aos outros sofrimentos grandes, e ele também tem a sua sede saciada. E Deus permite que estas bênçãos comuns recaiam sobre todas as pessoas. Todos nós temos estas bênçãos comuns. Então eu posso dizer que todos nós somos pessoas abençoadas. No texto que nós lemos aqui, algumas pessoas se entendiam carentes de determinada bênção, eles queriam cura para os seus corpos. Eram 10 leprosos que se aproximavam de Jesus, enquanto Jesus passava no meio de 2 cidades, Samaria e Galileia, numa região erma, perto de um povoado, provavelmente um leprosário, porque os leprosos naquele tempo eram expurgados do convívio social e tinham que viver afastados em comunidades próprias, para que não tivessem contato com as pessoas sadias e eventualmente contaminasse ou tornasse impura as pessoas com quem viesse ter contato. Jesus passava por uma região destas. Esses 10 leprosos, então, eles vêm até Jesus e chamam Jesus de mestre. Se chamam Jesus de mestre é porque já tinham um certo conhecimento a respeito de Jesus. Entendiam que Jesus era uma pessoa de ensinamentos profundos, tanto quanto outros mestres daquela época. E por isso se aproximaram de Jesus e pararam de longe e clamaram o nome de Jesus. E por que pararam de longe? Porque havia uma orientação registrada no livro de Levíticos, que os leprosos não podiam se aproximar das pessoas sadias, nem das comunidades habitadas. Então os leprosos, eles tinham que rasgar as suas roupas, desgrenhar os seus cabelos, cobrir os seus rostos, e quando chegavam perto de alguém, eles gritavam: imundo, imundo, para as pessoas saberem que eles eram leprosos e se afastarem deles. Por isso que quando eles vão até Jesus, eles param uma certa distância e gritam com Jesus. Jesus, quando olha para aqueles leprosos, age de uma forma diferente. Em outros textos bíblicos, nós vemos Jesus colocando a mão nas pessoas para curar as pessoas. Com esses leprosos, Jesus não coloca as mãos, mas diz de longe para aqueles homens: vão até o sacerdote e se apresentem ao sacerdote. Somente o sacerdote naquela época poderia dar o atestado, atestar que a pessoa havia sido purificada, curada de suas enfermidades, e poderiam, portanto, voltar ao convívio social. Por isso Jesus pede que aquelas pessoas fossem se apresentar ao sacerdote. Enquanto eles estavam indo ao sacerdote, foram curados. A pele ficou limpa, a lepra sarou. E os 10 perceberam que foram curados da lepra. Portanto, os 10 receberam bênçãos, como todos nós aqui recebemos bênçãos, como você que me acompanha pela internet recebeu muitas bênçãos no decorrer deste dia. Acontece que nós temos uma tendência que é relativamente natural de destacarmos nas nossas vidas somente os pontos negativos, aquilo que nós entendemos que ainda não está bom, e nós fixamos o olhar nas coisas que ainda não estão bem e desconsideramos tudo aquilo que é maravilhoso na vida, na nossa vida. Assim, aqueles 10 homens, quando caminhavam possuídos de um milagre extraordinário. Mas quando eles tomaram posse dessa bênção, deste milagre, desta libertação que Jesus havia providenciado para as suas vidas, 9 deles foi cuidar dos seus interesses. 9 foram cuidar dos seus interesses, foram se apresentar para o sacerdote,
para poder voltar para casa, para poder voltar para o trabalho, para poder voltar à vida produtiva, para poder voltar ao convívio social, para se encontrar com os amigos, para festar muito provavelmente, mas para cuidar, sem dúvida nenhuma, dos seus interesses pessoais, das suas conquistas pessoais, que agora foi acrescida de mais uma, a cura de uma enfermidade. A cura que vinha sendo buscada, sabe-se lá por quanto tempo. Mas um daqueles 10 parou e pensou: o que é que eu estou fazendo? Que pessoa ingrata sou eu, acabei de receber mais uma bênção na minha vida, estou indo cuidar do meu interesse e não estou voltando para agradecer aquele que providenciou essa cura, esta libertação. Não, eu preciso voltar lá e agradecer. Esse Jesus, ele não é um mestre nivelado com os outros mestres que eu conheço. Jesus é um mestre diferente, e ele volta, e ele não esconde a transformação do seu coração. Ele volta dando glórias a Deus. O texto diz que ele volta dando glórias a Deus em alta voz, ou seja, testemunhando para que todo mundo ouvisse que a sua vida havia sido beneficiada pela intervenção do Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega diante de Jesus, ele coloca o rosto em terra, mas não era mais um rosto doente, não era mais um rosto leproso, era um rosto limpo, de um corpo limpo, de um homem limpo, mas também de um homem agradecido. O agradecido então coloca o seu rosto aos pés e adora Jesus, o autor e consumador de uma transformação na sua vida. Mas notem que a transformação não foi somente exterior. Esse encontro com Jesus, esta transformação da sua enfermidade para um corpo sadio, provoca interiormente uma transformação também. E agora Jesus era de fato o mestre daquele homem. Jesus, obviamente, demonstra que está muito atento, como sempre está, ao nosso comportamento. E Jesus então diz mais ou menos o seguinte: olha, as pessoas recebem bênçãos comuns, são beneficiadas por bênçãos comuns. Eu curei 10 pessoas. Se eu curei 10 pessoas, de certa forma, foi uma bênção comum, porque beneficiou uma pequena comunidade de 10 pessoas, mas só você voltou para agradecer. E o destaque que Jesus dá é o seguinte: este que voltou para agradecer não era religioso, era um samaritano, não era um homem da rotina religiosa dos judeus, ele estava longe de Jerusalém, ele estava num lugar afastado, num leprosário. Não era um homem avesso à fé, mas não era um praticante da religião. E Jesus disse: este homem aqui, que aparentemente não deveria ter um comportamento religioso, voltou para agradecer. E os outros que deveriam ter um comportamento religioso foram cuidar dos seus interesses. E aí Jesus diz para aquele homem uma coisa que me surpreendeu de uma forma com um impacto muito grande. Jesus diz para aquele homem: a tua fé te salvou. Eu posso deduzir então desta expressão de Jesus que o que causou a fé naquele homem foi a gratidão, o reconhecimento da fonte da sua bênção que está na pessoa de Jesus Cristo. Mas não só o reconhecimento, porque os outros reconheceram também, é mestre, mas é um mestre como qualquer outro. Este não, este reconheceu que Jesus era um mestre destacado, era o doador de tudo aquilo que ele precisava, e a sua vida foi transformada, e esta transformação foi demonstrada com a gratidão da adoração, mas principalmente
com um tipo de adoração que coloca Deus em primeiro lugar e depois os interesses pessoais. Aquele homem que agradeceu a Jesus, com certeza absoluta, logo depois foi cuidar da sua vida. Foi também se apresentar ao sacerdote. Foi também festar com a sua família, com os seus amigos, voltou a produzir, voltou a uma vida produtiva. Mas diferente daqueles outros 9, ele foi seguir a sua vida social numa nova condição. Ele estava salvo. E não somente com seu corpo curado, mas com sua alma, o seu espírito resgatado. Salvo para a eternidade, como um eterno amigo do Senhor Jesus Cristo. Então, o agradecido é um sujeito que demonstra essa salvação na sua vida cultica, no seu relacionamento com o Senhor Jesus, que coloca a sua fé em primeiro lugar, que coloca a adoração e o reconhecimento das coisas que Deus faz e concede em primeiro lugar. Eu me lembro quando eu era bem pequeno, nós nos sentamos para uma refeição na casa de um tio, e quando eu comecei a comer, o meu tio disse assim: você não vai agradecer a Deus? Você vai comer igual um animal? Um animal que faz a sua refeição sem se preocupar de agradecer a Deus. E a partir dali eu nunca mais fiz uma refeição sem agradecer a Deus, porque eu não sou um animal irracional, eu sou dotado de raciocínio, eu sou dotado de pensamentos complexos, de pensamentos elaborados e de pensamentos simples também. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e existe a fagulha de Deus dentro do meu peito que eu não posso deixar apagar com a ingratidão, com a falta de reconhecimento, com a falta de devoção, colocando a minha fome e os meus interesses em primeiro lugar e somente depois, se der tempo, as coisas de Deus. Então, meus queridos e pacientes irmãos, eu quero convidar você a fazer uma reflexão da tua vida neste momento. Eu tenho certeza absoluta que você é uma pessoa agradecida e que reconhece, como aquela aluna da classe, todas as bênçãos comuns que Deus nos concede: ver, ouvir, falar, cheirar, sentir, amar. Eu tenho certeza que você está dentro deste grupo. Mas eu gostaria que você refletisse se você faz parte de um grupo menor. Um grupo menor. O grupo de pessoas que coloca Jesus em primeiro lugar e a gratidão, o reconhecimento, a devoção ao Senhor Jesus em primeiro lugar, acima dos teus interesses pessoais, acima das dores do teu corpo, acima das mazelas da tua vida, acima das crises de relacionamento, acima das dificuldades financeiras, acima dos medos políticos. Você faz parte deste 1/10 de pessoas que coloca isto em primeiro lugar, este relacionamento com Jesus. Se você responder que sim, e você não precisa responder isso a mim, embora eu esteja fazendo a pergunta, mas se você faz parte deste 1/10 de pessoas que colocam Jesus em primeiro lugar, eu quero fazer ecoar as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui nesta noite: vai em paz, a tua fé te salvou. Que Deus te abençoe grandemente nesta noite.